EBIAS Atividade de História Adaptada. Sextos aos oitavos anos. Professor Jefferson Henkel. Mercantilismo. Polo de Educação Especial EBIAS, Adaptação, Professora Auxiliar de Educação Especial Marília Brasil. Mercantilismo. Na Europa, séculos XVI ao XVIII, os reis foram levados a adotar uma série de medidas para promover a prosperidade nacional e aumentar o poder do Estado. Esse conjunto de medidas adotadas pelos diferentes governos para aumentar a riqueza e o poderio nacional recebeu o nome de mercantilismo. O mercantilismo é considerado a primeira fase do sistema capitalista. O caminho complexo da economia mercantilista foi responsável pela rivalidade comercial entre as nações que se formavam nesse período. Politicamente, a origem do mercantilismo está ligada ao absolutismo dos reis. Foi um período que havia muito domínio dos estados, havendo representação absoluta real na sociedade. Os reis faziam tudo para enriquecer os seus países e consequentemente ter mais poder. Nesse momento a riqueza era medida pela quantidade de ouro e prata que o país possuía, isso evitava a perda do valor da sua moeda. Ocorreu a intervenção do Estado na economia, porém a possibilidade de intervenção do Estado, muitas vezes era uma questão delicada no interior das monarquias nacionais europeias. Geralmente as ações do governo iam de encontro a costumes outrora estabelecidos ou exigiam a quebra dos privilégios de determinados grupos sociais e econômicos, mas a classe burguesa surgia e fortalecia o poder real. Apesar de ter apresentado diferenças de um país para outro, o mercantilismo caracterizou-se por algumas práticas comuns: incentivo à produção agrícola e manufatureira, retenção de metais preciosos no país, exportação cada vez maior e importação cada vez menor, desenvolvimento das marinhas mercantes nacionais, controle das colônias, monopólio do comércio. Incentivo à produção agrícola e manufatureira, levando o país a bastar-se a si mesmo, evitando depender de outras nações. Retenção de metais preciosos no país. Exportação cada vez maior e importação cada vez menor, a fim de obter uma balança comercial favorável. Desenvolvimento das marinhas mercantes nacionais, para evitar a utilização de navios estrangeiros. Controle das colônias, país dominado, no sentido de servirem como fornecedoras de matérias-primas e metais preciosos e consumidoras dos produtos manufaturados das metrópoles. As colônias tinham o chamado pacto colonial com as metrópoles que as colonizavam, isso significava que só podiam comercializar com as suas metrópoles. Os produtos chegavam caros nas colônias, não beneficiando essa população. Monopólio do comércio, isto é, o comércio colonial era exclusivo da metrópole, país dominador, mas a população das metrópoles também não era beneficiada. A renda concentrava-se na mão de poucos comerciantes. Tipos básicos de mercantilismo: metalismo, mercantilismo comercial, mercantilismo industrial. Metalismo, forma praticada pelos espanhóis que, pelo fato de possuírem colônias produtoras de metais preciosos, importavam manufaturas e alimentos e exportavam esses metais, pagamento em moedas de ouro e prata. Mercantilismo comercial, forma de mercantilismo baseada no comércio. Inicialmente foi praticado pelos ingleses, já que possuíam uma excelente marinha mercante, conseguiram aumentar seu comércio por meio do comércio internacional de mercadorias. Mercantilismo industrial, mercantilismo baseado na indústria. Na Inglaterra, o desenvolvimento comercial estimulou a indústria que, aos poucos, passou a superar o comércio em importância. Na França, o mercantilismo industrial foi incentivado por Colbert, ministro de Luís XIV. Atividades. Número 1. O que é mercantilismo? Quais as principais práticas mercantilistas? Número 2. Cite e explique os principais tipos de mercantilismo. Número 3. O mercantilismo aumentou a concorrência e as hostilidades entre os países. Número 4. O mercantilismo beneficiou as metrópoles ou as colônias. Número 5. O que é metalismo? Número 6. Qual forma de governo durante o mercantilismo? Fim.